Bem-vindos ao De Fato. Você sabia que metade de todos os acidentes aéreos ocorrem durante a decolagem e o pouso? Bem, não há motivo para se assustar, pois com apenas um acidente fatal a cada 2,5 milhões de voos, voar continua sendo uma das formas mais seguras de viajar. No vídeo de hoje, reunimos uma lista de alguns dos acidentes de decolagem mais loucos, especialmente no número 1, onde temos uma surpresa esperando por você. E com isso, vamos lá! Voo United 232. O voo 232 da United partiu de Denver em 19 de julho de 1989 com destino a Chicago, mas mal havia decolado quando o motor da cauda explodiu. Os pilotos perderam o controle do voo e não sabiam o que fazer. A probabilidade desse tipo de falha é de 1 em 1 bilhão e as chances de sobrevivência são mínimas. No entanto, os pilotos provaram sua habilidade e excelente reação diante da dura realidade. Após o pouso, as equipes de resgate em terra salvaram 184 das 296 pessoas. Embora a situação não tenha sido perfeita, foi melhor do que ter todos a bordo morrendo no acidente. Voo 191 da American Airlines. O voo 191 da American Airlines era um voo regular de passageiros operado pela American Airlines. No fatídico dia do acidente, o avião estava voando do Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, para o Aeroporto Internacional de Los Angeles. Um McDonnell Douglas DC-10, usado para o voo em 25 de maio de 1979, caiu alguns minutos após a decolagem da pista 32R em Chicago, com seu motor, de alguma forma, desconectado. 258 passageiros e 13 membros da tripulação estavam a bordo e morreram no acidente. 2 outras pessoas em terra também morreram porque o acidente ocorreu sem aviso prévio. Posteriormente, esse se tornou um dos acidentes de aviação mais mortais da história dos Estados Unidos. Voo 763 da Saudi Arábia e voo 1907 da Kazakhstan Airlines. Chame esse acidente de a mais mortal colisão no ar se quiser, mas ele continua fresco no coração de muitos. O evento ocorreu em 12 de novembro de 1996 e foi batizado de colisão no ar de Shark Dadri, porque ocorreu na cidade a oeste de Nova Delhi, na Índia. As aeronaves envolvidas foram o voo 763 da Saudi Arabian Airlines, que ia de Delhi para Dharon, e o voo 1907 da Kazakhstan Airlines, que ia de Ximen, no Cazaquistão, para Delhi. A colisão matou 349 pessoas em ambos os aviões, tornando-se uma das colisões no ar mais mortais da Índia, e o acidente de aviação mais mortal. Voo 123 da Japan Airlines. O acidente do voo 123 da Japan Airlines também é conhecido como o desastre aéreo do Monte Ozutaka. O avião era um voo doméstico de passageiros da Japan Airlines, programado para decolar do aeroporto de Hana, em Tóquio, para o aeroporto internacional de Osaka, no Japão. O avião deixou o espaço aéreo de Tóquio e chegou a quase 24 mil pés quando o piloto fez um pedido de socorro sobre a perda de altitude e a dificuldade de controlar o avião. Logo após a chamada, o avião caiu para 10 mil pés. E o piloto continuou com seus sinais de socorro. Ele pediu para ser redirecionado para o aeroporto de Tóquio, mas isso nunca aconteceu. Cerca de 45 minutos após a decolagem, o avião caiu no Monte Takamagahara, perto do Monte Ozutaka. Daí o nome do desastre. O desastre do aeroporto de Tenerife. O desastre do aeroporto de Tenerife continua sendo um dos mais mortais da história da aviação, com 583 mortos. O incidente ocorreu depois que o piloto do avião acreditou ter recebido autorização para decolar e seguiu em frente sem confirmação. Após uma explosão, os voos Panam 1736 e KM 4805 do aeroporto de Gran Canaria, na Espanha, foram desviados para o aeroporto de Tenerife por segurança. Como não havia radar no solo e o tempo estava nublado, os 2 aviões colidiram um com o outro. E, infelizmente, este foi o trágico fim. Voo 4544 da Aerosucre. Em 20 de dezembro de 2016, o voo 5444 da Aerosucre estava fazendo uma entrega de carga de rotina na Colômbia quando o inimaginável aconteceu. O Boeing 727 teve problemas para decolar e atravessar a pista antes de perceber que havia atingido uma cerca e uma árvore antes de finalmente decolar. Nesse momento, já era tarde demais, pois o estrago já havia sido feito. O equipamento estava tão comprometido que o avião mal conseguia voar ou mesmo retornar para um pouso de emergência. Ele acabou caindo, matando 5 dos 6 membros da tripulação. Os investigadores dizem que o excesso de peso foi a causa da falha inicial na decolagem. Infelizmente, o manifesto de peso e equilíbrio nunca foi encontrado. Portanto, a causa do acidente continua sendo um mistério.
Voo 642 da China Airlines. Em agosto de 1999, um MD-11 de corpo largo estava fazendo uma viagem de rotina da Tailândia para Taiwan, com uma escala em Hong Kong. Mas a viagem não saiu como planejado. Naquele dia agitado, o tufão Sam estava próximo, causando condições climáticas extremas. Outros voos tiveram problemas para se aproximar e pousar, mas isso não impediu o voo 642 da China Airlines. Embora o piloto tivesse combustível suficiente para um voo direto para Taiwan, ele decidiu fazer a escala habitual em Hong Kong. O pouso em Hong Kong foi irregular devido aos ventos fortes e à chuva. Isso acabou fazendo com que o lado direito do avião se rompesse e a aeronave rolasse de costas. O combustível pegou fogo e 3 dos 315 passageiros a bordo morreram. Voo 447 da Air France. O voo 447 da Air France era um voo comercial regular do Rio de Janeiro, no Brasil, para Paris. Infelizmente, ele nunca chegou ao seu destino porque caiu em 1º de junho de 2009. O Airbus, uma aeronave A330-203, transportava 228 pessoas e desapareceu dos radares sobre o Atlântico. Apesar de uma extensa operação de busca, apenas 50 corpos foram recuperados. Os investigadores dizem que o acidente foi causado por uma série de erros cometidos pelo piloto e pelo copiloto. No topo da lista estava o fato de eles não terem reagido a um mau funcionamento dos sensores de velocidade da aeronave. O efeito do desastre ainda é recente, mais de uma década após o ocorrido. Voo 2 da TWW e voo 718 da United Airlines. Em 30 de junho de 1956, 2 aviões, o Douglas DC-7 da United Airlines e o Lockheed L-149 da Transworld Airlines decolaram. Enquanto o primeiro se dirigia a Chicago, o outro estava programado para ir à cidade do Kansas. Os 2 aviões colidiram, resultando em 128 mortes de passageiros e tripulantes. O acidente resultou em $250 milhões em prejuízos, cujo custo foi tão alto que também desencadeou a criação da Administração Federal de Aviação para supervisionar a segurança aérea. Outras melhorias foram feitas no setor quando um pequeno avião particular entrou na área de controle do terminal de Los Angeles em 31 de agosto de 1986, atingindo um DC-9 da Aeroméxico e matando 86 pessoas. Voo 191 da Delta Airlines. Quando este voo se aproximava do aeroporto de Dallas-Fort Worth, em 2 de agosto de 1985, uma tempestade se aproximava da pista de decolagem. Um relâmpago passou ao redor do avião a quase 800 pés, fazendo com que ele sofresse uma microexplosão de vento. A mudança abrupta no vento fez com que o avião perdesse 54 nós de velocidade em poucos segundos. Ele afundou rapidamente, atingindo o solo e ricocheteando na rodovia. Isso esmagou um veículo próximo e matou o motorista que estava dentro dele. Em seguida, o avião desviou para a esquerda e colidiu com 2 enormes tanques de água. 134 das 163 pessoas a bordo morreram. O acidente desencadeou um esforço de pesquisa de 7 anos da NASA FAA, que levou aos detectores de cisalhamento de vento por radar, que se tornaram equipamento padrão em aviões em meados da década de 1990. Voo 243 da Aloha Airlines. O voo 243 da Aloha Airlines era um Boeing 737, que fazia uma curta viagem de Hilo, no Havaí, para Honolulu. Ao decolar e atingir 24 mil pés, uma grande parte da fuselagem explodiu, deixando dezenas de passageiros na brisa ao ar livre. Felizmente, o piloto conseguiu manter o controle do avião por tempo suficiente até aterrissar em segurança. Apenas uma pessoa foi arrastada para fora do avião e morreu. Vários fatores foram responsabilizados pelo acidente, sendo um deles a corrosão e os danos generalizados por fadiga causados pelos repetidos ciclos de pressurização durante os mais de 89 mil voos do avião. Em resposta, a FAA iniciou o Programa Nacional de Pesquisa de Aeronaves, envelhecidas em 1991 para aumentar as exigências de inspeção e manutenção das aeronaves. Voo 111 da Swissair. Apenas uma hora após a decolagem, em 2 de setembro de 1998, os pilotos do voo 111 da Swissair de Nova York para Genebra sentiram cheiro de fumaça na cabine de comando. 4 minutos depois, eles desceram em direção a Halifax, Nova Escócia, a 65 milhas de distância. Infelizmente, o fogo estava chegando a uma velocidade alarmante e se espalhando pela cabine de comando. O avião acabou caindo no Atlântico a cerca de 8 quilômetros da costa da Nova Escócia. Todas as 229 pessoas a bordo morreram. Os investigadores disseram que o incêndio foi causado pela rede de entretenimento a bordo do avião, cuja instalação levou à formação de arcos nos fios invulneráveis do capitão acima da cabine de comando. O fogo se espalhou pelo isolamento inflamável de Mylar da fuselagem, o que levou a FAA a substituir o isolamento de Mylar por materiais resistentes ao fogo. Airbus A320.
2 bombeiros acabaram perdendo suas vidas no aeroporto de Lima, quando um avião de passageiros atingiu seu caminhão durante a decolagem. A companhia aérea LAN, que estava encarregada de operar o voo doméstico, confirmou que 102 passageiros estavam a bordo no momento do acidente, mas ninguém morreu. Imagens recuperadas de testemunhas mostraram um Airbus A320 decolando a toda velocidade e atingindo o caminhão de bombeiros que também viajava a toda velocidade. Aparentemente, a torre do aeroporto de Lima não conseguiu controlar o tráfego na pista, deixando espaço para o acidente. O avião continuou seu curso, arrastando seu lado direito pela pista, lançando chamas e fumaça para o alto. Sua traseira ficou gravemente queimada, mas os passageiros estavam a salvo. American Airlines, a A383. Este voo, da American Airlines de Chicago O'Hare para Miami, Flórida, acabou parando bem no meio da pista durante seu processo de decolagem. Ele pegou fogo e os passageiros foram evacuados. O acidente ocorreu em 28 de outubro de 2016. A bordo estavam 161 passageiros e 9 membros da tripulação. 7 passageiros e um comissário de bordo sofreram ferimentos leves durante a evacuação e foram levados ao hospital. A tripulação rejeitou a decolagem em alta velocidade. A evacuação foi realizada por meio de escorregadores. A fuselagem do avião derreteu e a maior parte dela queimou com danos substanciais. O disco do estágio 2 da turbina de alta pressão também falhou devido a várias rachaduras por fadiga de baixo ciclo causadas por uma anomalia interna do material. Os investigadores alertaram para a necessidade de diretrizes de aeronavegabilidade mais rigorosas para a inspeção ultrassônica de motores. Bom, acho que é isso por hoje. Diz aí nos comentários qual desses acidentes mais chocou você. Deixe seu like e inscreva-se no DeFato. Até a próxima!